Olá, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade toda semana direto aqui, ABC Repórter, e através da rede NGT para 150 cidades de todo o Brasil e todas as capitais desse imenso país que precisa crescer, precisa gerar empregos. E hoje estamos trazendo uma alternativa para você que está desempregado e que precisa procurar uma oportunidade. Nós vamos falar sobre cuidado de idosos, que é uma alternativa que existe para um país que tem uma geração de pessoas que estão vivendo, felizmente, mais. E para falarmos sobre isso, Maria Cecília Modenese, que tem uma escola de treinamento disso, que oportuniza para você que está desempregado uma alternativa de, comprovando o desemprego, pode estudar gratuitamente e se encaixar no mercado. Cecília, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço a oportunidade e fico muito feliz de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Tá bom. Antes de nós começarmos, Carolzinha, põe no ar aqueles números lá que assustam um pouquinho sobre a população de desempregados. Vejam só, queridos amigos, né? O Brasil tem uma grande massa de pessoas idosas que viverão pelo menos até os 78 anos, em média. Isso não era um número comum há alguns anos atrás. Esse crescimento faz com que muitas pessoas terão que ser cuidadas. Outras já estão sendo, está sendo necessário que sejam cuidadas nos dias de hoje. Obrigado, Carol. E esta necessidade faz com que a gente tenha trazido a Maria Cecília para falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro fala um pouquinho como é que é o perfil de um treinamento, como que a gente interage e aprende e o que deve ser aprendido nesse curso. Olha, nós pensamos em montar esse curso diante de conhecimento de vários artigos, de muitas informações sobre o grande número de pessoas idosas que existe no Brasil e a necessidade de ser cuidada. E com isso, nós pensamos, vamos montar então um curso onde nós vamos preparar as pessoas para realmente cuidar da pessoa idosa. E porque nós não queríamos um curso assim, piegas, que falasse do amor, disso, daquilo. Nós queríamos... Até porque isso seria obrigação humana. Claro que nós mostramos a importância do amor, do atendimento, de tudo isso que é muito importante. Inclusive tem um conteúdo que sou eu que dou, que eu nem preciso estudar, porque eu estou vivendo isso, que é o processo de envelhecimento. Então, eu falo de todos os aspectos desse processo de envelhecimento, né? O quanto envolve toda a parte biológica, né? Tudo que acontece com a pessoa, o seu corpo, com os seus órgãos, tudo isso. Falo ainda dos aspectos psicológicos, que existe realmente uma carência muito grande, porque aquela pessoa tinha um espaço dentro do mundo que ela vive, de repente ela deixa de ter uma série de oportunidades, ou ela gostaria de ter e não oferecem a ela. Então, ela perde a identidade humana. A identidade humana. Por exemplo, vai numa festa, a festa é dos netos. Então, o que acontece? Os pais são jovens, né? A avó fica lá no canto, não é verdade? Então, isso não é uma regra, mas acontece. Então, pensando nisso, nós montamos um curso com um conteúdo muito bom, pesquisamos muito, estudamos, vimos o que era importante para a formação desse profissional e montamos um curso onde ele vai ver as doenças mais comuns no processo de envelhecimento, ele vai ver toda a parte de informática, vai ver os primeiros socorros, porque a informática nós pusemos, porque, dá licença, eu posso... Pois não. A informática nós pusemos porque
é uma forma de comunicação da pessoa idosa. Ele vai aprender a baixar um aplicativo. Olha que interessante. Ele vai aprender a mandar um e-mail para um amigo. Ele está adoentado, o amigo está adoentado, eles não podem se encontrar. Então, vamos mandar um e-mail, vamos fazer as coisas. Então, isso está sendo muito bom na vida. E uma curiosidade que está me ocorrendo aqui, porque assim, as pessoas que se inscrevem para fazer o curso acabam tomando contato com uma realidade que talvez estivessem vivendo dentro de casa e não se aperceberam, né? Você percebe que a pessoa começa a mudar o tratamento com os seus parentes, né? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo assim, porque muita gente que vai fazer o curso não vai fazer o curso só para arrumar um emprego. Vai fazer o curso para poder trabalhar com os seus idosos. Olha que interessante. Sabe? Tem um número grande de pessoas que procuram a gente para isso. E isso é muito bom, sim, porque se ele vai lá procurando meios, né, para poder atender bem o seu pai, sua mãe, sim, seu parente, quem sim quer que seja, ele vai avaliar o curso, vai ver se o curso é bom e vai também se formar para poder atender essa pessoa. E nós temos tido assim resultados muito bons com o pessoal que faz o curso, sabe? E além de todas essas, nós temos até um conteúdo muito importante que é orientação sexual ao cuidador dos idosos. Olha, que interessante. Porque muitas vezes eles chegam com algumas dificuldades com o seu idoso, tá, como fazer, como orientar. Então, a gente tem uma sexóloga, bióloga, sexóloga, e ela oferece esse conteúdo. Então, nós sim temos conteúdos muito interessantes, sabe? E temos também dentro do nosso conteúdo a tecnologia assistiva, que isso é um decreto que existe. Você adaptar tudo que o idoso precisa. Por exemplo, o idoso não consegue pegar um garfo, vamos ver como que eu posso adaptar esse garfo para que ele possa comer dignamente. Sim, entende? Para que ele se sinta útil, que não estou dependendo de ninguém. Não estou dependendo de ninguém e estou comendo do mesmo jeito que os outros sim comem, né? Sim. Então, tudo isso a gente pensou. E a gente fez uma pesquisa muito grande em relação aos conteúdos que a gente vai desenvolver. O nosso curso é um curso científico, tanto que nós temos alunos de faculdade no curso de enfermagem que vêm fazer o nosso curso, nós temos enfermeiras que já trabalham como enfermeira e que vêm fazer o nosso curso. Porque agrega um valor humano, inclusive, né? E conhecimentos de vida que às vezes até deveriam estar disseminados na sociedade, exatamente, mas não estão. Não, né? Não estão. Interessante. E você tem um perfil de alunos mais meninas, mais meninos? Olha, como é que é isso? Nós temos um número grande de mulheres sim que fazem o curso. Nós temos um número médio de homens. Sim. E é interessante que os homens que vão fazer o curso são mais jovens. Sim. E as mulheres, isso é uma coisa que eu venho percebendo no curso, sim, né? E as mulheres já são mais ou menos de 25 anos para cima. Tem sim jovens também, tem sim menos, sim porque nós não pegamos com menos de 18 anos, sim, né? Tem que ter uma certa maturidade para fazer o curso. Até porque é necessário ter um entendimento da vida para poder exercer uma atividade tão nobre e tão necessária para as pessoas com idade, né? Exatamente. E você acha que o perfil de mulheres nessa faixa etária é porque elas estão enxergando necessidade, eventualmente, com seus próprios parentes tal, e precisam saber como vão cuidar disso, e os homens estão pensando mesmo como carreira? Seria essa a diferença? Olha, eu acho que como carreira também. Sim. Mas nós temos tido assim, os mais jovens sim. Tem meninos, rapazes, né, que estão fazendo curso de enfermagem, vão sim fazer. Sim. Tem rapazes que terminaram o ensino médio e vão fazer. Sim. Agora, as mulheres, muitas vão cuidar dos seus idosos, mas muitas vão para poder trabalhar mesmo na área, sim, porque muitas delas têm um trabalho, estão trabalhando, sim, mas querem querem se formar nessa profissão e exercer.
E me explica essa dinâmica tão saudável que vocês criaram, quer dizer, se a pessoa leva um certificado, uma comprovação de desempregado, vamos chamar assim, né, se ele comprova que não está empregado, vocês permitem que a pessoa estude e passe a pagar depois que estiver formado? Sim. Fale um pouquinho dessa ação social tão digna. Nós, no início, a gente cobrava o valor real. O nosso curso uma das importâncias dele é que ele tem um valor bem acessível ao pessoal que vai fazer, é bem mais em conta do que os outros cursos com a mesma carga horária. Porque ele tem esse compromisso social, compromisso social. Mas muita gente chegava e não podia fazer o curso porque estava desempregado. Então, nós desenvolvemos uma política assim. Está desempregado? Vamos comprovar realmente que está desempregado. E aí nós vamos pela carteira de trabalho. Sim. E aí ele vai fazer o curso, terminar o curso e 90 dias depois ele começa a pagar R$50 por mês para poder pagar. O curso não é de graça. Sim. O curso a gente cobra, mas ele vai fazer... Porque 90 dias depois ele já deve estar trabalhando. Sim. Então ele pode pagar R$50. E até para ele fazer um bico por dia numa casa de alguém, ele vai conseguir os R$50 num dia, com certeza. Exatamente. Né? Então você, amigo, que está procurando uma oportunidade, uma alternativa desse país que ainda anda um pouquinho devagar, já que tivemos um estrago econômico por dezenas de anos, de certa forma, dê uma oportunidade a você mesmo e construa uma ação positiva atendendo pessoas que estão necessitando. E até outras que às vezes precisam sair para trabalhar e não tem como deixar sua mamãe e seu papai em casa, né? Inscreva-se no curso da Cecília, você poderá aprender uma carreira, desenvolver um conteúdo para uma carreira que no futuro poderá ser muito útil para que você ingresse no mercado de trabalho que cresce exponencialmente, porque estamos envelhecendo muito no Brasil, graças a Deus, e que envelheçamos então com saúde, que é isso que a Cecília está propondo. Nós vamos chamar os nossos comerciais agora e no retorno nós vamos avançar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre as necessidades dos cuidados com pessoas de idade, da terceira idade, como eu, que já estou nessa parada aqui. Até já! Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, amigo que acompanha o programa Sustentabilidade toda semana aqui direto dos estúdios ABC Repórter, programa replicado pela rede NGT para 150 cidades do Brasil, todas as capitais, e hoje falando de um tema super importante que é o cuidado que temos que ter com a terceira idade, com os idosos, que se tornam pessoas invisíveis socialmente no cantinho da festa, lá no cantinho da sua casa, do sofá. Eles não se apercebem que a vida está andando e que a gente tem que acolher essas pessoas com dignidade. E para falarmos sobre isso, estamos trazendo aqui uma gestora de cursos que tem esse olhar exclusivo para a terceira idade, para o acolhimento da pessoa na terceira idade, e que está falando um pouquinho das dicas que você pode, inclusive, colocar na sua casa, né? Como tratar de forma adequada aquele seu tio que mora lá no quartinho lá do lado de casa, a mamãe e o papai. Cecília, você estava falando uma coisa muito interessante que às vezes passa desapercebido, né? A pessoa perde um pouco a identidade, né? Ela fica assim no cantinho, né, tal. E respeitosamente perguntando, já que você brincou aqui no ar dizendo que você não precisou estudar muito, você olhou sua vida só e resolveu fazer o curso, fala um pouco da sua experiência pessoal de entrar na terceira idade em confronto com o curso. Como que isso você pôde trazer informações
num campo para o outro? Olha, eu nunca parei. Eu sempre trabalhei, continuo trabalhando e tenho muitos contatos, uma série de coisas. Então, eu ainda não senti essa perda de espaço. Sim. As pessoas, eu tenho assim muito respeito pelas pessoas que me conhecem, que sabem tudo que eu já fiz e tudo. Então, isso daí me ajuda muito a manter essa idade. Agora, eu procuro levar para o pessoal do curso a importância deles trabalharem esses aspectos com a pessoa que eles cuidam. Por exemplo, a senhora toca piano, vamos supor, ela gosta de tocar piano. Por que não levar, se ela não tem um piano, mas ela sabe tocar... Já tocou um dia, foi professora, leve-a numa escolinha. Lugar que ela possa tocar, que ela possa mostrar a sua aptidão, que ela possa fazer alguma coisa. Uma cuidadora, uma menina que estava fazendo o curso, ela trabalhava com uma senhora, assim, já bem idosa, mas que gostava de sair, de passear. Então, todas as manhãs, elas iam à banca do jornal, compravam jornal, compravam revistas e andavam um pouquinho por ali e depois iam para casa ler jornal, discutir as notícias. E isso trazia um bem-estar muito grande para aquela senhora. Então, são algumas coisas que a gente não pensa, que o cuidador de idosos tem que aprender, descobrir o que vai fazer aquele idoso mais feliz, mais dentro da sociedade, podendo atuar mesmo, conhecer, dar os seus palpites, não é verdade? Sim. Eu quero até aproveitar esse momento e mandar um abraço para lá de afetuoso para o meu amigo Luigi Leone, de 83 anos, que eu estive ontem conversando com ele e ainda vivendo as dificuldades da idade, com alguns pequenos problemas de saúde, mas com uma vitalidade. E quero deixar para você, Luigi, um abraço imenso e o respeito e a admiração que eu tenho por você. E eu percebia, inclusive nessa conversa ontem com esse meu amigo Luigi, que eu tinha que dar um tempo maior para ele responder, né, as perguntas. Quer dizer, ele tem a mesma visão que ele tinha para determinados assuntos, mas para iniciar a resposta ele precisava de um certo tempo. Fala dessa necessidade de nós desenvolvermos o tempo adequado desse entendimento da pessoa com idade. O cuidador, ele tem que estar atento às necessidades do idoso que ele está cuidando. Então, existe aquele idoso que realmente ele deve ter tido algum problema de saúde que ocasionou isso, ele está assim pensando mais lentamente, ou a fala mesmo já está mais difícil, ocasionado não pela idade só, mas por algum outro problema que possa ter ocorrido. Às vezes de saúde, né? Agora, a pessoa que vai atendê-lo tem que entender isso e tem que ajudá-lo a ele se tranquilizar, para ele poder pensar, falar, expor as suas ideias, né? Porque não adianta querer apressar, fazer tudo isso, né? Outro dia uma senhora, uma das alunas contou que a idosa dela queria ouvir músicas velhas, músicas antigas, do tempo dela. E ela falou, e agora? Aí entrou no YouTube e achou, fez lá uma gravação, buscou as músicas e disse que a senhora ouviu 2 meses, todos os dias, aquelas músicas, porque ela estava com saudades daquelas músicas. Então, são essas coisas tão simples que pode trazer tanta coisa boa para o idoso, não é verdade? Isso acaba contribuindo também para a manutenção do bem-estar da pessoa e de um envelhecimento menos rápido, vamos chamar assim. Exatamente, porque traz algumas atividades. Olha, uma aluna também, a gente sabe de muito caso, porque elas vêm. Uma aluna disse que a senhora, que quem comprava, fazia supermercado para a mãe, era a filha, que trabalhava demais, aquela coisa toda. E a senhora queria comer pera. E ela falou para a filha, olha, sua mãe quer comer pera.
num dia, 2 dias, uma semana, 15 dias e a pera não veio. Aí a cuidadora pegou dinheiro e foi comprar dela e foi comprar a pera, porque a senhora queria a pera. Então existe, às vezes ela não fez por mal a filha, sim. Ela fez porque está envolvida não com deu tempo, né? Tantas coisas que fizeram. Então, isso é importante. Foi uma iniciativa dela, que eu acho que foi muito bom, mas é isso que o cuidador tem que fazer. Sim. Ela tem que atender o que realmente aquele idoso está querendo naquele momento. Sim. Não é verdade? É verdade. Olha, uma coisa muito interessante que eu pesquisei muito e eu acho que é importante, a participação em grupos, né? Então, aqueles que podem sair, os idosos, tem idosos que não podem sair mais, mas os que podem sair, ir ao clube, se ele é sócio de algum clube, jogar o joguinho dele. Tem uma coisa muito interessante em Sorocaba, que eu tinha uma chácara lá e a gente entrava por um caminho que tem uma praça onde tem um monte de mesinhas com bancos tudo de cimento lá, sim. Coisa simples, um bairro pobre. Mas de manhã, à tarde, na hora do almoço, a hora que você passar lá, tá cheio de idoso, batendo papo, jogando baralho, dominó, lendo jornal, sabe? Então, aquilo lá é uma coisa saudável, sim, né? É muito bom. Então, é uma coisa que eu acho que fizeram, mas nem não estavam pensando o benefício que o idoso ia ter com aquilo. Sim. Então, eu acho aquilo muito importante também. Mas uma coisa que eu acho que eu descobri que é muito bom são as igrejas. Antes, as igrejas evangélicas é que faziam isso, agora as igrejas católicas também fazem. Mas assim, o idoso chega, lá tem o padre ou o pastor, cumprimenta o idoso, cumprimenta todos, sim, mas cumprimenta o idoso, pergunta como ele está, tudo. Ele entra, eles vão lá, eles cantam, eles oram, eles falam e depois, quando termina, eles se encontram, eles conversam, né? Uma série de coisas que são importantes. Contribuem para o bem-estar. Que contribuem. Então, eu acho assim, olha, a frequência a grupos assim, pode ser religiosos, pode ser clubes ou qualquer outra coisa, ou mesmo na pracinha, sim, é muito importante para o idoso. Sim, sim. E eu queria até manifestar uma opinião pessoal com relação a isso, dada que a minha experiência de vida acabou me levando para isso, né? Atualmente eu estou convivendo um Alzheimer na minha casa, né? E eu vejo a minha mulher cuidar da mãe dela, né? E eu dou algum auxílio lá naquilo que é possível, né? E a minha sogra já não fala mais, ela não entende absolutamente nada, ela fica deitadinha, quietinha na cama, né? Pois a minha mulher conversa com ela o tempo todo, como se a pessoa estivesse ouvindo. Ela fica o tempo todo conversando. Um determinado dia de janeiro, que estava um calor senegalês, né? Eu resolvi, já que ela se alimenta por sonda, eu resolvi colocar um pouquinho de sorvete na boca, né? Ela com o olhinho fechado, abriu assim, falou, bom. Olha... Aquilo foi um susto, né, Giba? Porque você está achando que a pessoa está desligada do mundo, né? Mas ela abriu, bom. E às vezes a minha esposa está com dor na coluna, porque tem que levantar, tal, não sei o quê. E ela também disse para a mãe, olha, espera um pouquinho, porque o Roberto não chegou. E ela falou, cadê ele? Olha, tá vendo? A gente então, pensa que não está sendo, que não participam, né? Bom, nós temos que encerrar o nosso programa nesse bate-papo gostoso, onde nós estamos abrindo uma oportunidade para você que está desempregado, que pode procurar a Cecília. Nós vamos colocar os dados depois da edição, correto? Mas ela vai aqui falar sobre o telefone dela para você entrar em contato. Se estiver desempregado, você pode fazer o curso gratuitamente e pagar depois. E nesse meio tempo você vai acolhendo de forma adequada o idoso que mora na sua casa ou que é o seu vizinho, que está na sua rua, que está precisando de uma ajuda. Cecília, de antemão, muito obrigado por ter vindo, foi muito gostoso conversar com você. Eu é que agradeço a oportunidade, tá? Agradeço mesmo. Se a Carol conseguir botar o e-mail da Cecília no ar, eu te agradeço. E fala o seu telefone e fala um pouquinho para a gente encerrar lá. Está no ar já o teu endereço. Certo. Eu queria dizer
que essa iniciativa é uma iniciativa nossa, mas que tem por detrás o Colégio Interativo Pestalozzi, que tem a direção do professor Alexandre. Grande Alexandre, que apoia, que trabalha, que luta para que tudo isso dê certo. Então, ele é o nosso apoio maior. Tá certo. Então, e o meu telefone, já tem ali? Colocamos o seu endereço já no ar. Tá, mas se você quiser falar seus... Meu telefone é 11, né? Sim. 983 26 5810. Tá perfeito. Amigo que acompanha o programa Sustentabilidade, muitíssimo obrigado pelo sucesso que temos feito nas redes. Temos conseguido bastante interatividade com as informações que toda semana você encontra aqui de novas tecnologias, de acolhimento às pessoas, ao ser humano, que afinal é a razão de existirmos. Muito obrigado, um grande abraço para o meu amigo Alexandre Berbel, que cuida desse trabalho magnífico, e na próxima semana um tema bacana, gostoso como esse, que com relação ao cuidado de idosos, nós vamos falar com um professor que está fazendo um livro especial para as crianças com câncer no hospital. Não perca, vai ser uma grande oportunidade. Um grande abraço. Até a semana que vem, o programa Sustentabilidade encerra essa edição e até breve.